Bom dia, pessoal. Bom dia. Mais um dia aqui do G365. Hoje, o nosso palestrante especial é o nosso grande professor Wagner Soares, que vai falar sobre um tema aí muito especial, tá? Ele vai falar um pouco aí sobre Enneagrama. Cara, isso é top demais, né? Quem está chegando agora aqui no YouTube, por favor, clique aqui, dá um like, se inscreva no canal. Venha com a gente todos os dias, às 6h05 da manhã, a gente está aqui para poder trazer conteúdo para vocês. Cada dia um especialista, tá? Vamos lá, Wagner, assuma, o campo é seu, garoto. Coisa boa. Oi, pessoal, tá bom? Bom dia a todos, né? Boa tarde, boa noite para quem vê depois. Meu nome é Wagner Soares e hoje quero trazer um tema para você sobre gestão das emoções e usar uma ferramenta que a gente conheceu ela lá em 2011, 2013, entre 2011 e 2013. Foi um período que eu tive um boom nessa parte de gestão e das emoções, aí onde eu conheci, tá? O Enneagrama, ele me deu uma visão geral de como trabalhar com perfis, né? Como a gente pode desenvolver os perfis. E quando a gente trabalha com o Enneagrama e usa ele como chave, a gente tem que entender assim, a origem dele, para entender um pouquinho, mas por que que essa ferramenta é usada tanto, né? Qual que é o impacto? Existem algumas empresas que utilizam ela hoje. O que que significa isso, né? O Enneagrama, gente, são 9 pontos, tá? O Eneagrama já foi definido também como parte espiritual, só que hoje a gente vai falar muito da parte de desenvolvimento, de identificação de perfil. Segundo o Eneagrama, nós possuímos 9 padrões comportamentais. Padrão comportamental é o quê? São tendências que você tem, né? Como nós trabalhamos também com inteligência emocional, nós temos que entender o seguinte: nós conseguimos ter gestão, controle e domínio de nossas emoções. Porém, nós temos padrões. Por que padrões? São a nossa visão que nós tivemos na nossa infância, quer dizer, a nossa interpretação de mundo da nossa infância, nos construiu um padrão. E esse padrão vem acarretado, vem junto com a gente até a fase adulta. Então, isso significa padrão. Ah, mas quer dizer que eu não consigo mudar? Não, você consegue mudar o seu padrão, mas você sempre vai ter ele como base. Ele sempre vai te dar uma puxadinha, tá? Deixa eu só ver, deixa eu só pegar a definição exata de Enneagrama. O N é figura e grama são 9 pontos, tá? Então, são 9 pontos. Deixa eu pegar aqui um símbolo Enneagrama para botar para vocês aqui no material, para vocês conhecerem a simbologia do Enneagrama. Deixa eu ver se eu consigo entrar aqui. Um minutinho. Consegue me liberar aqui o acesso Você pode ir no share a screen e Niuri? Tá, compartilhar a ok, tela, ok, tá? ali. Perfeito. Se eu consigo puxar uma imagem aqui. Não, acho que não, né? Eu vou compartilhar a imagem só para mostrar esse momento aqui do material. Depois nós voltamos. Deixa eu tirar aqui um minutinho. Aqui. Estão conseguindo ver aqui? Sim. Então, o Enneagrama são 9 pontos, tá? Então, esse aqui, ó. Nós temos o círculo, tá? Ele é uma mandala, tá? Então, existe muito misticismo, né, na história do Enneagrama. Porém, em 1970 ali foi um momento que a gente começou a desenvolver para trabalhar com perfis. No México, o Naranjo, o que que ele fez? Ele separou pessoas que possuíam o mesmo padrão comportamental, né? E começou a estudar essas pessoas para ver se elas caminhavam para o mesmo lado, se elas tinham as mesmas intenções. E aí, nesse estudo, com mais de 150 pessoas, ele entendeu que as pessoas possuíam padrões iguais, tinham tendências a fazer coisas iguais. Então, por isso que ele determinou 9 padrões, 9 números, não quer dizer que do 1 ao 9 tu é melhor ou não. É somente para definir cada número. Definir número 1, número 2, é um número normal. Não, emoção número 1, emoção número 2, emoção número 3, e é muito legal essa parte das emoções. O símbolo começa com um círculo. O círculo quer dizer princípio da unidade, sentido e de integridade, que todos eles se convertem junto.
Você sempre vai ter as 9 emoções, sempre vai ter as 9 emoções, porém, vai ter uma da emoção que vai ser teu tronco, aquilo que vai definir a tua visão, a tua percepção de infância determina quem você é. Gente, volto a dizer, nós temos uma visão hoje com inteligência emocional diferente desse ponto. Eu vou explicar no final, volto a dizer. Outro ponto nós temos o triângulo, né? Que é a tríade. Dentro do Eneagrama possui a tríade também, que são 3 pontos principais, que são se for pegar pela numeração, são a emoção número 3, a emoção número 6 e a emoção número 9. E elas formam a tríade. Essas emoções são as emoções principais do ativador, da parte de raiva, né, da ira, que é instintivo, do emocional e do mental. Então, mental, o número 9, que é a ponta do triângulo, é o ativo. O número 3, que é a lateral lado direito do triângulo, é o emocional. E o lado esquerdo é o teórico. Então, forma-se a tríade, tá? Que são as 3 emoções básicas, que é o teórico, o emocional e o ativo. E depois nós temos a lei do 7. É bem legal a lei do 7. E eles são convergentes. E aí que existe uma ciência, segundo o Enneagrama, que o Enneagrama não fala somente o que você é. O Enneagrama fala para onde você deve ir, o que você deveria fazer para se potencializar, tá? Então, é o acróstico, ele é uma mandala, tá? Essa mandala se converge. Então, todos a simbologia, elas acaba havendo uma interligação entre elas. E aí é onde eu vou conversar com você. Hoje, o Enneagrama ele é usado por principais empresas hoje. Filmes, se você tem ver hoje desenho da Disney, você vê novelas, você vê filmes, eles são usados, tá? O Enneagrama é usado para a identificação desses perfis. Você já viu alguma novela ou algum filme que o personagem é muito semelhante a um amigo seu? Já viu isso? Cara, esse cara é parecido com o meu amigo, cara. Olha só o jeito que ele fala, o jeito que ele faz. Isso tudo é baseado de um estudo do Enneagrama. Então, o FBI usa essa ferramenta também para fazer o quê? A tipologia dos criminosos. Como é que é o tipo dos criminosos? Como é que é a tendência deles? Por quê? Porque você tem um tronco, então imagina uma árvore. Então, em as 9 emoções, uma delas é o teu tronco, é o teu principal, tá? E as demais emoções, elas vão ter maior tendência e menor tendência, mas o tronco sempre vai ser você. Tipo, eu sempre luto com o meu tronco. Eu sempre tenho uma dificuldade com o meu tronco. Quando eu me conecto com isso, eu sinto que eu estou me conectando com o meu tronco, automaticamente eu tenho que fazer o contrário. Porque o Enneagrama mostra para onde é que você tem que ir, o que você deve fazer para poder potencializar isso, que é mais ou menos o que o inteligência emocional fala para a gente, que a gente tem que se potencializar, que a gente tem que se governar. Então, o governo é você entender as suas emoções, entender o padrão que você tem. Esse é o padrão. Cara, eu sou assim, cara. Esse é o padrão. E trabalhar, trabalhar ao contrário. Então, para quê? Para que você governe, para que você tenha domínio e para que você tenha gestão, tá? Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui. As principais empresas, então, melhor, o caminho, né? Aqui existe um pouco uma parte espiritual. Eu não gostaria de entrar na parte espiritual do Eneagrama, mas a Cláudio Naranjo, tá? E o Oscar Sazo foram os principais que trabalharam o Eneagrama para a personalidade, tá? Para desenvolver a personalidade. Pegaram um grupo de pessoas, colocaram dentro de fizeram tipo uma imersão com eles de um período de 6 meses, se não me engano, e ali dividiram eles em grupos baseado no tipo de perfis que eles poderiam ter, tipo de emoções. E ali ele começou a perceber, aí nasceu o estudo do Enneagrama, tá? As empresas que utilizam hoje o Enneagrama, para você entender, o Google, Facebook, a Apple, a Amazon, Microsoft, IBM, tem muita empresa fortíssima hoje que usa essa ferramenta para poder desenvolver, para poder entender o tipo de funcionário que elas estão tendo. É extremamente importante isso, tá? Você entender aonde colocar o funcionário. Como o nosso tema é a gestão das emoções usando a ferramenta do Enneagrama, nada mais é o quê? De você entender o posto de trabalho que você vai colocar o teu funcionário. Porque ele pode ser, sempre que eu falei do triângulo, você tem, dentro do Enneagrama, tem as 3 emoções principais, o emocional, o teórico e o ativo. Tem os 3. Então, essas emoções, você tem o teórico,
que tem uma percepção, ele tem uma dificuldade maior de ser emocional. Nós temos o ativo, que tem uma dificuldade, um ativo que tem uma dificuldade maior de ser teórico. Nós temos o emocional, que tem uma dificuldade né, de ser um ativo. Então, sempre tem uma dificuldade. Ele tem uma dificuldade, não quer dizer que ele não consiga fazer, mas ele tem uma dificuldade, ele tem uma luta. Então, quando você entende isso, que você tem uma dificuldade entre ser emocional, ativo e mental, você vai começar a trabalhar naquele lado que você tem uma dificuldade para potencializar. Então, isso é uma gestão. Você ter a gestão das suas emoções é entender qual que é o teu tronco e como você vai fazer para trabalhar e desenvolver isso, tá? Hoje, nós trabalhamos o quê? Recrutamento e seleção é utilizado no Enneagrama, desenvolvimento de liderança, resolução de conflito, melhoria de comunicação. Por quê? Porque você aloca uma pessoa no lugar correto. Se você quer trabalhar hoje com uma pessoa que, dentro de um exemplo, você não vai conseguir colocar numa recepção uma pessoa que seja teórica. Por que que não? Porque ela é muito processo, é muito papel, ela gosta desse processo, só que ela não tem a comunicação de uma pessoa que é emocional, que ela gosta disso, ela se sente bem fazer isso, ela gosta de pessoas, ela gosta de estar no nível, e o teórico já gosta mais ou menos mais de resolver problemas, de estar mais voltado a documento, tem uma facilidade maior de leitura, ou vocês tem gente que não gosta, o ativo detesta não, gente, mas tem uma dificuldade muito grande em leitura. O ativo não gosta de ler. Vou dar um exemplo para você. Pega um manual. Como é que é o manual? Olha só o manual para os três tipos. O manual, peguei o manual de uma televisão. Comprei uma TV. Comprei uma TV. Peguei a TV. Como é que o ativo faz? O ativo tira da embalagem, bota a TV no lugar, liga na tomada e vai no controle. E vai clicando. Ele não quer nem saber. Ele vai testando na prática, porque ele é ativo, é rápido. Como é que é o emocional? O emocional vai pegar o manual e vai ver quão bonito o manual é. Olha só, que lindo esse manual, que bonito. Meu Deus, a capa foi muito bem feita. Por quê? Porque ele quer trazer a emoção naquilo, ele quer ver como bonito o tempo que a pessoa levou para fazer. Olha só que layout bonito. Então, esse é o emocional. E como é que é o teórico? O teórico vai ler se todas as informações estão ali. O índice está batendo com a informação do item tal, com o item tal, mas o emocional não quer nem saber disso, tá? O emocional quer saber como é que está bonito ele. A emoção dele ver que, uau, a televisão, olha só, olha as curvaturas da TV. Então, é muito detalhe. O ativo não quer nem saber disso. O ativo é 45 polegadas, é 50 polegadas, é isso que eu queria. Vou ver o meu jogo, é isso que eu queria. Mas o emocional já vai ver esses detalhes todos. O mental, o teórico, não. O teórico já quer saber se as informações batem. O teórico, antes de ligar a TV, ele vai ler todo o manual. Acredita nisso? Então, quer dizer, são perfis, são padrões de pessoas. As pessoas têm padrões comportamentais e nesses três padrões você consegue entender se você está dentro do teórico, se você está dentro do ativo, se você está dentro do emocional. Faz sentido? Então, consigo entender? Então, esse é um processo. Você tem que entender qual deles você está, tá? Então, aqui, ó, eu vou mandar esse material para vocês depois, tá? Por que que a Amazon usa o Enneagrama para melhorar a comunicação entre funcionários, a Apple usa o Enneagrama para resolver conflitos entre funcionários, o Facebook usa o Enneagrama em seu programa de desenvolvimento de liderança para ajudar os líderes a entender sua própria força e fraqueza e a desenvolver sua habilidade de liderança. O Google utiliza o Enneagrama no processo de recrutamento. A Microsoft usa o Enneagrama para aumentar a criatividade e inovação dos funcionários. A IBM usa o Enneagrama para melhorar o atendimento do cliente. E aí vai outros, né? Aqui deixei para vocês como funcionam os perfis, você vai começar a falar já. E eu vou trazer para vocês aqui uma ideia dos perfis. Só que, assim, além deles, gente, eu já passei para vocês esse processo que nós temos as três principais emoções. Nós vamos ter o teórico, o ativo e o emocional, ok? E dentro deles, nós temos alguns estudos que são feitos. Em nenhum momento eu quero propor para vocês uma identificação do perfil de vocês. Mas eu quero dizer para vocês que é uma ferramenta que é usada e muito usada hoje. Quando nós fizemos o curso de trainee do Enneagrama, a gente tinha que ver filmes e ver personagens para ver se os personagens batiam com as nossas emoções, para tentar entender
se aquele perfil que nós identificamos é realmente o perfil que nós temos, se realmente era o perfil que batia com nós. Por quê? Porque você vai ter o tronco da árvore, porém, as emoções, as outras emoções, você vai ter que mensurar elas, para ver qual que bate mais, se você tem indolência e tem raiva. Então, assim, eu vou explicar mais ou menos, vocês vão entender, tá? Vamos lá. Como é que é, então? Eu vou começar, gente, pelo perfil, então, o perfeccionista. Não, vou começar pelo prestativo, tá? Por que o prestativo? Dentro do Enneagrama, nós temos três perfis que são da linha emocional. E eu vou conversar com você para que você entenda, tá? O perfil número 2, o 3 e o 4 estão relacionados ao perfil emocional. Então, o prestativo, o motivador e o romântico. Como é que é um prestativo, tá? Que está dentro da linha dos emocionais. Um prestativo dentro do Enneagrama, ele tem um vício principal, que é o vício do orgulho, tá? E existe um radar nele. Então, o vício dele é o orgulho, né? De exemplo que nós dávamos muito no curso do tipo 2. Ele acha que onde ele trabalha, só trabalha se ele estiver lá. O tipo 2 ele tem uma tendência a ter uma mesa de trabalho, vou pegar exemplo melhor. Ele tem uma mesa, tá? Tá cheio de trabalho, a mesa tá cheia de coisa para ele fazer. E o tipo 2 ele não consegue dizer não para as pessoas. Então, o que acontece? Tem uma mesa cheia de trabalho, automaticamente, quando você pede alguma coisa para ele, o que ele faz? Ele para tudo que está fazendo e vai te ajudar. Por quê? Porque o que ele entendeu na sua infância, segundo a mensagem que ele é, foi construída para ele, que para que ele pudesse ser aprovado pelas pessoas, ele precisava ser querido por elas. Então, ele não entende que se ele tem uma mesa cheia de trabalho, ele tem que terminar a mesa cheia de trabalho, não pegar mais serviço. Então, o tipo 2 é muito querido, é aquele que você tem dentro da tua roda de amizade, que esse cara, todo mundo gosta dele, ele é carinhoso, é um prestativo. Então, qual que é a necessidade dele? Necessidade de ser aprovado. A necessidade é dos outros. Ele quer ver o que eu posso fazer para te ajudar. Ele não consegue olhar para dentro dele que ele precisa de ajuda. Então, o que eu posso fazer para te ajudar? Então, ele tem assim, a motivação básica dele é ser querido. Ele quer ser querido por todo mundo. Então, ele precisa disso. Então, como é que você vê hoje um tipo 2 na nossa caminhada, ou um país que é parecido com o tipo 2? A gente compara isso. A Itália. Um país hoje que a gente pudesse comparar com o perfil do tipo 2 é a Itália, tá? Então, o vício hoje do tipo 2 é orgulho, tá? E eu me orgulho porque eu ajudo tantas pessoas, eu me orgulho porque se eu não tiver aqui, as coisas não andam, eu me orgulho de ser querido pelas pessoas, então preciso, o meu radar é a necessidade dos outros, o que os outros estão precisando, tá? A motivação dele é ser querido. Então, pegue isso. Se na roda de amizade de vocês tiver uma pessoa que é muito querida, ela tem uma tendência de ser um tipo 2. O tipo 2 gosta de falar muito, gente. Então, quando você for conversar com essa pessoa que é muito querida, a única coisa que você precisa fazer para que ela possa descarregar é ouvir ela. Simples. É só você falar, é só você escutar. Ela não quer que você fale alguma coisa, ela quer somente ter alguém para falar aquilo que ela está sentindo. Então, o tipo 2 tem essa tendência de ela, necessidade de poder desabafar, quando ela chega no ápice, né? Daí a gente vai trabalhar num outro período. O tipo 2 aqui, ó, o tipo 2 quando ele está num período de estresse, né? Ele pega as principais emoções do tipo 8. Então, ele faz aqui assim, ó, e o tipo 8 a gente vai entender ou entender. Então, sempre vai ter isso aqui, ó. Ele vai ter as melhores emoções do tipo 4 e as piores emoções do tipo 8. Então, é um trabalhar, tá? Vou explicar melhor depois sobre isso. Então, o tipo 2 sempre vai pegar a do 4, a linha do tipo 4, e também vai pegar as piores do tipo 8. Ok? Como é que, então, eu vou ver uma pessoa prestativa, então, tipo 2? Eu vou ver uma pessoa que tem esse radar de ser amigo de todo mundo, se envolver. Como é que é o tipo 3? Gente, o tipo 3 é o cara, tá? O tipo 3 é aquele perfil
que a gente vê muito, tem muitos feitos. O tipo 3 ele gosta, ele tem uma vaidade, a postura corporal dele é uma postura mais reta, mas ele tem orgulho do que ele faz, ele conta muita história, sempre tem assim, ó, se eu não estivesse aqui, se eu não tivesse feito isso, se eu não tivesse... Então, ele é muito contador de história, ele gosta muito de contar, e tudo tem ele. Por quê? Porque a vaidade é predominante, é uma pessoa elegante, é uma pessoa bem posturada, né? Ela caminha com um ar de elegante, sabe? Então, o tipo 3 é uma pessoa assim, a emoção dele é o quê? De as pessoas olhar para ele, de ver sucesso na vida dele. O pessoal, ó, esse cara é um cara de sucesso, esse cara é um cara, né, um cara, olha só, então ele gosta da admiração, né? Ele gosta que as pessoas olhem para ele e admirem ele. Então, esse é um padrão do tipo 3, a admiração, e você admirar ele, né? Então, pensa, qual que é o radar dele? O radar dele é o sucesso. Então, o que ele puder fazer para ter sucesso, ele vai fazer. O porém, aí entra um contraponto. O tipo 3 às vezes, ele ultrapassa isso. Independente, ele não consegue ter o senso de se ele precisar tirar alguém do jogo, para ser não ser tão indelicado, ele tira alguém do jogo porque o foco dele é o sucesso. Então, você vai ver, de repente, no meio das conversações de vocês, das amizades de vocês, vocês vão perceber pessoas que gostam de contar histórias. Pessoas que não conseguem, né, de deixar uma equipe trabalhar sem que ele dê uma olhadinha. Nunca vai ver um tipo 3 liberar todo o controle a uma equipe. Nunca. Por quê? Porque ele quer ter no controle, porque o resultado daquela situação depende muito dele. Então, ele precisa estar ali. Então, ele vai sempre estar controlando, olhando, vendo se ele realmente está fazendo. Então, o que engorda o gado é o olho do dono, né? Sabe aquele negócio, né? Então, assim, ele vai ficar ali. Então, o tipo 3 não consegue liberar isso. E isso é ruim no ponto, porque ele não consegue... ele tem que ter esse momento de relax, né? De relaxar. Então, ele não consegue... ele vai ter que ter esse momento de, ó, cara, como é que faz? Então, a motivação básica do tipo 3 é a admiração. Então, ele vai querer ser admirado. Então, ele sabe que o tipo 3 é uma pessoa que quer ser admirada, existe a vaidade dele, sucesso, a forma de caminhar ele é uma forma diferente. E qual que é o país hoje que a gente poderia pensar em referenciar para um tipo 3? Os Estados Unidos, que é um país que adora essa admiração, né? Ele gosta desse processo de ser admirado pelos outros, né? Ele gosta de ser, uau, eu sou o máximo, eu sou o melhor, né? Então, hoje, quando você fala na parte do emocional, e o tipo 3 pessoal, ele está dentro da tríade, ó, olha só. É o que tem mais concentração de emoção. Repara isso aqui, ó, qual que tem mais concentração de emoção? É aqui, ó, tá? Então, o que mais tem concentração de emoção é o tipo 3. Como é que é o tipo 4? O tipo 4, gente, que também está dentro do emocional, pode ser que você conheça alguém assim. E são extremamente criativos. São pessoas que gostam de pintura, gostam de quadro, gostam de, sabe? São pessoas que têm um problema de acordar muito bem pela manhã e menos da metade da manhã está com uma tempestade de problemas. Acabou o mundo. São pessoas que nunca tá bom o momento, hoje. Sempre o ontem foi melhor. Só que o ontem, quando o ontem estava ontem era ruim. E daí, sempre o amanhã vai ser melhor. Mas o ontem foi ruim, amanhã é melhor, mas depois fica melhor, mas hoje não é bom. Então, existe uma confusão no tipo 4, porque o tipo 4, ele é íntegro. Ele olha para dentro de si mesmo. Ele não consegue ver as qualidades que ele tem. Na hora que ele pinta um quadro, ele é lindo demais. Ele olha aquele quadro assim, pá, mas o quadro que eu pintei ontem foi melhor do que hoje. Daí chega amanhã, ele fala assim, mas o quadro que eu pintei agora não ficou tão bom, mas de ontem ficou bom. Não, mas amanhã vai ficar melhor ainda. Então, o tipo 4 é muito de... Ele não consegue, porque a emoção é muito concentrada e ele está muito pelo fim, daí tem um processo de Enneagrama que fala que quando você está muito por essa região aqui, que é a região do teórico, você se afunda, você começa a olhar muito para você, tipo, te dói. Então, são pessoas assim que têm... E isso é bem legal. Existe um processo de uma coraça. Quanto mais elevado for o perfil, mais forte o peito. O peito, a estrutura corporal de um tipo 4, essa parte região aqui é muito frágil, parece que quando você toca, vai direto no coração, sabe? É um toque. Então, tudo que você fala com o perfil tipo 4 dói.
é algo que dói para ele. Existe um corpo dele, é um corpo mais fino, um pouco mais, sabe, mais delicado, né? Diferente do tipo 3 que é um pouco mais povozudo. O tipo 4 já é um pouco mais, sabe? Daí você vê, assim, aquelas meninas, os meninos um pouco mais frágeis, assim, e daí são ótimos, são muito criativos, mas dói, parece que tudo dói. Quando toca, assim, tudo dói. Então, esse é um perfil do tipo 4. Ele olha muito para dentro de si, ele olha muito para dentro de si. Então, a emoção dele, mas só que ele romantiza tudo. Tudo é um romance, né? Tudo é... E daí, qual que é o vício? É a inveja do tipo 4. Mas não é a inveja de fora, é a inveja dentro, sabe? Porque ontem foi bom, amanhã vai ser melhor, é uma inveja dele. O que que o tipo 4 hoje, existe um processo dele que é o radar dele, que é falta. Sempre faltou alguma coisa, sempre está faltando alguma coisa, nunca está bom, sempre falta, né? Mas hoje faltou isso, mas amanhã faltou aquilo, sempre existe o processo da falta. Então, é um processo dele, né? O que que motiva um tipo 4, né? Para você poder trabalhar nessas pessoas que você vê que tem essa estrutura é algo mais singular, algo mais único para ele. Quando você trabalha com o tipo 4, tem um tipo 4, e ele é uma pessoa extremamente criativa, ele é um comunicador, sim, mas ele é muito, né, existe uma delicadeza, por causa dessa falta dele, traga algo singular, algo novo para ele, desafie ele com algo novo, né? Ele é uma águia, só que é uma águia que existe uma sensibilidade muito, muito grande. Então, ele pode acordar muito bem pela manhã e pela metade do dia está muito mal, né? Então, existia um exemplo de uma pessoa que a gente conhecia, que pintava quadros, né? E isso eu achei bem interessante. E chegou um período que a gente mostrou para ela que os quadros eram bons, tudo, e ela não conseguia ver que os quadros eram bons. Para ela sempre estava faltando alguma coisa. E daí até a gente começou a trabalhar com ela, mostrar para ela que realmente o trabalho dela era diferente, desafiar ela, mostrar que ela existia um diferencial, foi um processo para isso acontecer, tá? Tipo 5. Então agora, no 5, 5, 6 e 7, nós entramos já nos teóricos, que daí os teóricos têm uma tendência de não ter muito essa parte do emocional, tá? Então, os teóricos têm uma tendência de não ter muito essa... Não é que não tem, gente, é menor. Então, como é que é o teórico tipo 5? Vou pegar um exemplo de um teórico tipo 5 para você. Einstein, Beethoven. O tipo 5, a de segundo diagrama, são pessoas que têm mais, são um pouco mais baixas, a grande tendência de usar óculos, né, que são mais cultas, gostam de muito de leitura, eles estão realmente na parte mais baixa do enneagrama. São pessoas que às vezes quando você vai conversar com elas, elas querem, elas não falam com qualquer pessoa. Não é porque elas são arrogantes, é porque elas entendem o seguinte: se você não tem nada para me oferecer, eu não vou falar com você. Se você não tem conteúdo para me poder compartilhar comigo, eu não vou ficar te ouvindo, porque você não tem nada para somar comigo. Então, existe, e ele sempre está conversando, acredita? O tipo 5 sempre conversa, mas com ele mesmo. Então, às vezes, parece que ele está mudo, assim, está aquela pessoa quietinha no cantinho, mas o cérebro dele está conversando com ele, conversando, conversando. E tem uma conversação interna que ele não entende e ele não consegue passar isso para fora. Mas aqui dentro tem uma briga enorme. Por isso que a gente fala Beethoven, Einstein, porque são pessoas que realmente olha o que eles construíram, olha o que eles criaram, porque existe no coração deles essa parte teórica muito forte, da leitura, da busca de conhecimento. Então, o tipo 5 desse do padrão tipo 5 existe um processo de avareza nele, né? Que é o vício de avareza. Mas não é um vício de avareza, gente. É porque ele, cara, se você não tá para me oferecer, eu não vou falar com você. É simples assim, né? E eu acho que ele está no direito dele. Se você não tem o que somar na vida dele, o que que ele vai ficar falando? Então, é um processo dele mesmo com ele mesmo. Qual que é o radar? O radar do tipo 5 é informação. Se você tem informação para compartilhar e que vai somar na minha vida, cara, eu estou contigo. E ele vai contigo mesmo, ele vai caminhar contigo mesmo, ele vai desenvolver contigo mesmo. Se você não tiver nada a oferecer, ele não vai falar. E não é porque ele é arrogante, porque ele não
Ele acha que não tem problema por que falar isso. E você vai ver alguns perfis em volta de vocês que são assim. Qual a motivação básica do tipo 5? É compreender. Ele tem que compreender o que está acontecendo. Ele precisa compreender o passo a passo, compreender o que tá na volta dele, né? Qual que é um país que a gente pudesse hoje direcionar para entender um pouco esse tipo 5? É a parte da a Suíça, Inglaterra, são países que são mais focados, você não vê muita informação deles, mas são países extremamente desenvolvidos, são países hoje que você olha para eles com um outro olhar. Estou fazendo entender? Hã? Ok. Então, quando nós entramos no tipo 6, repara o seguinte, o tipo 6, tá? Ele está dentro da tríade, repara aqui? Então, o que acontece com o tipo 6, gente? Ele tem a parte teórica mais concentrada, acredita? Muito concentrada, tipo 6. Então, a parte teórica. Então, o tipo 6, existe o contrafóbico e o fóbico. Qual que é a ideia do tipo 6? O tipo 6 trabalha muito, muito com a segurança. Você usa muito o se, mas se desce, mas se, mas se, mas se. Existe muito medo, o medo de agir, o medo de dar um passo maior, um medo de desafiar. O tipo 6 tem aquela dificuldade assim, de entender essa frase. Dá o passo que Deus bota o chão. Capaz! Mas nem cavaca se eu vou dar o passo e botar o chão, como é que eu vou fazer isso? Mas se não botar o chão, eu vou cair no chão e vai cair. Então, tipo, vocês têm muito disso. Cara, como é que eu vou dar o passo se Deus vai botar o chão? Cara, não, não, não faz sentido, porque não tem chão, porque como é que vai botar? Cara, para aí. Então, o tipo 6, ele é extremamente teórico. E por ser teórico, tudo tem que ser bem descrito. Ele tem que ter uma lógica para isso tudo. Então, nós encontramos muito isso dentro do tipo 6, da parte teórica, muitas pessoas que trabalham com TI. Por quê? Porque é uma análise, é muito análise, você tem que analisar ponto e vírgula, então existe muita análise. Porém, existe uma dificuldade muito grande de poder dar os passos maiores, porque se der errado, mas se eu não conseguir fazer, gente, é um baita de um profissional, mas o se vive. Mas existe o contrafóbico e o fóbico. O que é o contrafóbico? O que é o fóbico? O fóbico tem medo. E como é que você vê, como é que você consegue perceber um 6 no enegrama? Ele fala muito assim, ele fala, e daí tu fica assim, daí você fica, tu não vai respirar? Respira, respira. E a pessoa começa, porque ela não consegue, ela vai, parece que sabe quando vê aquele desenho que fica, começa a ficar verde. Então, por quê? Porque ele fala, e daí chega num nível, ele não consegue, a respiração é diferente, sabe? A respiração do tipo seja diferente. Então, o fóbico tem muito medo de agir. E o contrafóbico? O contrafóbico é um perigo. O contrafóbico não tem medo, cara. O contrafóbico, ele faz o contrário. Ele sabe, é uma pessoa que ele tem medo, mas ele nega o medo. Eu conheço alguns contrafóbicos. E são muito prósperos, muito prósperos. Porém, eles não conseguem ver o perigo. E isso é difícil. Você também tem que dosar o perigo, entendeu? Você tem que ter essa noção de ser um fóbico, né? Não pode ser um fóbico que te prenda a novos obstáculos, aos novos desafios, mas você também não pode ser um contrafóbico que queira, né? E às vezes você não mensura. E às vezes, né? Então, é 2 pontos. Qual que é a emoção hoje principal? O que é o vício do tipo 6? É o medo. Então, ele tem muito medo. Então, o medo é algo muito grande no tipo 6. Qual que é o risco, o radar dele, né? O risco. Será que isso vai ter risco? Qual que é o risco que eu vou ter nesse processo? Qual que é a motivação básica do tipo 6? A segurança. Então, se tiver segurança, eu vou. Se não tiver segurança, eu não vou. Não age dessa forma. Eu preciso entender o processo para poder dar um próximo passo, tá? Qual que hoje um país que a gente pode olhar que tem a tendência do tipo 6? Alemanha. É um país que você vê que hoje o trabalho dele, a forma de trabalhar, Alemanha, tá?
Tipo 7, que também está dentro dos teóricos. Tipo 7 é um tipo que desenvolve muito a parte, são muito criativos porque estão dentro do teórico, tá? Só que eles têm um problema de muita iniciativa e pouca acabativa. Já viram isso, alguém assim? Pessoas que começam muitos projetos, mas não conclui quase nada. Então, tem muita iniciativa, iniciam muitos projetos, mas não tem muita acabativa, não consegue concluir os projetos. Porque o sentimento de gula é muito grande. Então, tudo que é sensação que aparece, ele quer desenvolver, ele quer estar atrás, ele quer fazer. Então, ele precisa desse sentimento da gula, das sensações, ele tem que sentir as coisas. Então, esse é um ponto. Então, o que motiva hoje? A variedade de sensação. O vício hoje é a variedade de sensação. Então, vai ver talvez uma pessoa desequilibrada e referente à parte emocional, porque quer ter várias sensações, né? De repente, vai ver aí qual que é o radar do tipo 7? É o prazer. Isso me dá o prazer dele é iniciar um projeto, a sensação de iniciar. Mas, acabar não quero, vou passar para outra pessoa fazer. Qual que é a motivação básica dele? É satisfação. Ele quer se satisfazer. Então, ele precisa disso, tá? Mas é um teórico nato, gente. Qual que é o país? Qual que é o país que representa o tipo 7? Brasil. Faz sentido? Faz sensações? Essa parte de... Uau. Aí agora a gente vai para o tipo 8, né? Que daí o tipo 8 aqui é a parte de controlador. O tipo 8, gente, ele está dentro dos ativos, né? Então, ele age muito, não gosta muito dessa parte emocional, dessa parte teórica também deixa para o lado, né? Mas hoje o tipo 8, ele tem uma dificuldade muito grande no emocional. Então, dentro do tipo 8, nós encontramos pessoas que, no poder, né? Hoje, vou pegar um exemplo de pessoas do tipo 8, não vou pegar agora, senão vocês vão entender. Então, nós tivemos aí alguns presidentes do tipo 8, que são pessoas que realmente têm um vício da luxúria, não a luxúria de prazer, mas a pose, a forma de falar, né, meio general, meio autoritário, né, tu olha para ele, tu vê, tu quer seguir com ele, tu quer conduzir com ele, por quê? Porque parece, o passo dele é um passo mais firme, é um passo mais firme, sabe, assim, um passo de general mesmo, então esses são o perfil do tipo 8. Nós temos aí várias pessoas com perfil de tipo 8, são pessoas que têm a estrutura corporal, a altura, parece que estão realmente com uma visão mais ao alto, né? Uma observação maior. Então, o tipo 8 é aquela pessoa que nos traz muito poder. Acho que a palavra poder referencia muito isso. O tipo 8 tem muito esse processo do poder, uau, né? De caminhar um pouco mais de posição, né? De poder. Ele tem, então, a motivação dele básica é o respeito, ele gosta de trabalhar com essa parte de respeito, que as pessoas respeitem o outro, né? E nós temos outro o presidente também, que faz muito sentido a isso. O país hoje que trabalha, né, que a gente pode olhar como tipo 8, é a Rússia, né? A Rússia hoje é um país que está no diagrama que a gente pode comparar o tipo do país, né, como um tipo 8, que traga essa parte de poder, essa parte de posicionamento. E daí a gente vai para o tipo 9, que é a parte do pacificador. Gente, o tipo 9, como ele está no centro também da tríade, ele também tem um problema da indolência, tá? Ele não tem muito... Como é que eu vou comparar, então, os três aqui, tá? O tipo 9, gente, ele tem uma tendência da indolência. Ele não consegue conflitar com as pessoas. Ele não consegue bater de frente com as pessoas. Ele tem uma dificuldade de defender suas teses. Ele tem pouca energia, né? É uma pessoa extremamente, por ser ativo, ele está aqui nesse ponto, ele está na tríade. Mas como ele recebeu muita paulada, ele teve muita interpretação de não faça isso, não age dessa forma, muita crença limitante, ele não consegue dar os próximos passos. Então, o tipo 9, ele tem uma indolência muito grande, só que é uma pessoa extremamente tranquila. Então, nós temos aí o Gandhi, né? Acho
que é um tipo 9, que é uma pessoa tipo 9, que é uma pessoa mais tranquila, mais relax, mas que ele conduz multidões, ele envolve multidões, né? Então, ele tem o radar como tranquilidade, ele tem a parte básica dele é a paz. Hoje nós contamos na China, na Índia, um público mais voltado a isso, tá? E nós temos o tipo 1, que é a raiva, né? Tipo 1, que é o perfeccionismo, que a motivação básica é a raiva, tá? O perfeccionismo. O perfeccionismo, gente, são pessoas que têm um senso dicotônico. É assim que se faz, é assim que eu quero. Então, se você vê alguém com esse dedinho dicotônico aqui, provavelmente ele esteja dentro dessa parte do perfeccionismo, né? Então, o radar dele é o dever. Então, se a pessoa, extremamente, o tipo 1 não consegue trabalhar sem... Olha só a hora que você passou, gente. Meu Deus do céu. O tipo 1 não consegue trabalhar, se na contabilidade tipo 1 faltar um centavo, ele fica doido, porque o perfeccionismo é tão grande que ele precisa, sim, né, ter a noção geral de todos do ambiente, porque é necessário para ele, tá? Ele ter o perfeccionismo dele é tão grande que ele precisa entregar o resultado. Então, ele tem essa parte da perfeição de entregar. Então, qual que é o país que hoje está mais envolvido na parte do tipo 1? É o Japão. Tá? Gente, eu só quis dar só para fazer esse resumão aqui, já passou um monte de tempo. Mas o que eu quero dizer para vocês? Hoje, como é que eu vejo a parte do controlador, pacificador, o perfeccionista? Como é que eu vejo hoje e entendo isso? O tipo 8, se pegar na parte da raiva, se eu pegar hoje uma câmera, tá? Uma câmera. O tipo 8, que é aquele da raiva, se eu for encher uma cama num pneu, ele é aquele que explode. Puf, não querem saber. É aquele que dá paulada, que fala na cara e se torna chato até. Mas é o cara que fala, ele não deixa para depois. O tipo 9, ele vai enchendo, enchendo, enchendo. Ele parece que nunca estoura essa bolha, né? Vai. Só que quando estourar, ele fala lá de 2040, ele traz tudo que ficou guardado, ele traz tudo aquilo e fala naquela hora. O tipo 1 vai criando nessa mesma câmera, vai criando bolinha, que automaticamente ele vai se estressando com a situação e vai criando bolhas nessa câmera. Então, são tipos de perfis, né, que podem hoje impactar. Então, aqui eu trouxe para vocês alguns filmes, ó, tipo o Aviador, são pessoas hoje, um personagem que se está muito referente ao tipo 1. Se quem viu esse filme Aviador vai lembrar ao senso de perfeccionismo dele. O tipo 2, jogador. Então, trouxe um relato aqui, nós temos aqui, ó, o Bom Gigante Amigo, alguém viu? Alguém viu? Não? Viu? Esse aqui, então, ele é um tipo 2. Então, essa parte de ser querido, de estar envolvido com as pessoas, de entrega. O tipo 3, né? Nós temos aqui o Lobo do Wall Street. Esse aqui é o tipo 3. Olha só a postura do camarada, né? Postura, postural. Então, é uma forma... Então, hoje é utilizada a ferramenta para essa indicação. Romântico. Então, o brilho eterno. Então, olha só. Então, esse camarada aqui, ele é referente no filme como um tipo 4. Nós temos o investigador, o observador, né? A mente brilhante. Eu deixei para vocês aqui. O tipo 6, homens que encaravam a cabra, né? A Lucy Kazadi. Então, isso aqui se você quiser olhar ele e entender, né? É bem legal. Um sonhador, uma pequena Miss, esse aqui também. O desafiador, o chefe, o lobo, o lado bom da vida. E tinha que ser esse cara aqui, né? O Forrest Gump, tá? São pessoas voltadas, são filmes voltados para que vocês possam linkar. Pessoal, então qual que é a ideia para vocês? É trazer que existem ferramentas que vocês podem trabalhar hoje, desenvolver o perfil, né? Não foi nenhum momento que a gente tem várias ferramentas hoje. Isso aqui é um livro que eu trabalho muito, ó, vocês estão vendo aqui, ó, A Liderança Enneagrama. É um livro muito bom, que ele vai falar como é que cada perfil desenvolve conforme conforme tem uma descrição aqui conforme cada perfil baseado na profissão, no posto de trabalho que ele está, né? Esse livro também li também, ó, é muito bom. Ele fala sobre a infância e os impactos da infância para que as pessoas cresçam. Então, nós temos um período, quando a gente fala da inteligência emocional, a gente desenvolve essa parte de governo.
você sempre vai ter, na sua caminhada, você sempre vai ter é, todos os perfis, todas as emoções, tá? Só que sempre vai ter uma predominante. Sempre vai ter uma predominante. Então, eu vou pegar o exemplo aqui, né? O tipo 9, ele, na verdade, para que ele possa crescer, ele desenvolver, né? Porque como ele tem esse sentimento muito abaixado, muito assim, de não querer se expor, ele tem que ir lá para o tipo 3. Ele tem que pegar as principais emoções do tipo 3. Porque o tipo 3 gosta, né, tem essa postura de se empoderar, de se posicionar. Então, isso é algo positivo para o tipo 3 do tipo 9 porque ele tem esse problema aqui, só que ele é um ativo. Então, ele é um ativo quando ele entende que ele tem que se posicionar de uma forma diferente, governar, ele vai para o tipo 3. Automaticamente ele pega as emoções, não é que ele vá, o tronco sempre vai ser dolência, mas ele pega as emoções do tipo 3 e se potencializa. Porém, sempre que ele entra em estresse, ele vai para o tipo 6. Ele pega as principais dificuldades do tipo 6, que é o medo, e ele fica murmurando, ele fica rebelde, então isso é um processo do tipo 9. Então você consegue ir para um lado evoluir e para o outro lado você vai ter uma tendência, pô, eu tô hoje, como é que eu tô hoje, né? Isso acontece com o tipo 3 também. O tipo 3 também tem esse perfil. O tipo 3 para evoluir tem que ir para o tipo 6 para evoluir. Mas ele tem que ter muito cuidado, que quando ele entra em estresse, ele vai para o tipo 9, pega os principais defeitos do tipo 9 e começa a trabalhar, começa a interiorizar. O tipo 6 é a mesma coisa. Se ele quiser evoluir, tem que ir para o tipo 9. Porém, ele pega, se ele ficar bravo, ele pega os principais defeitos do tipo 3. Então, por isso que o Enneagrama é interessantíssimo. Quando você está no tipo 2, você tem que evoluir para o tipo 4. Só que daí, por quê? Porque o tipo 2 ele expõe muitas emoções, ele quer ajudar muitas pessoas e não consegue olhar para dentro de si mesmo. Então, o tipo 4 que ele faz, o tipo 4 olha para si, né? Ele olha para dentro de si. Só que o tipo 2 não olha. Então, para que ele evolua, ele tem que olhar para o tipo 4. Só que quando ele está em estresse, ele entra para o tipo 8. Ele fica autoritário, revoltado, bota todo mundo. É aquela pessoa que parece que tu é muito amiga. Quando chega o momento de estourar, você não consegue mais, muda todo o jogo, né? Por quê? Porque o que aconteceu com aquela pessoa que era tão querida? Porque, na verdade, ela foi para o tipo 8, ela pegou os principais do poder, né? Tudo que ela sabia, e ela impactou. Então, acontece com todos os perfis. Eu sugiro que vocês estudem um pouco mais sobre o Enneagrama e entendam como é que cada ponto pode desenvolver, né? Dentro da sua realidade. Então, hoje nós temos alguns passos importantes para o crescimento da ferramenta dentro das emoções, conhecendo um pouco sobre ela. Então, descobrir o seu perfil é bem importante, reconhecer os tipos de padrões emocionais que você tem, né? Observar suas reações como, se para mim evoluir, para onde eu vou? E para mim poder, e quando eu entro em estresse, para onde eu vou? Então, existem várias ferramentas hoje no mercado, você consegue descobrir o seu padrão comportamental. Nós trabalhamos sobre desenvolver consciência emocional, foi algo que a gente trabalhou com o Ali, né? Praticar o Mindful, porque isso é bem importante, e desenvolver essa consciência emocional, utilizar recursos do tipo de gestão emocional, isso é bem importante. Trabalhar em áreas de desenvolvimento, compreender as emoções do outro. Então, por que eu fiz Enneagrama? Porque eu queria entender as emoções das pessoas. Então, é um processo um pouco maior do que a gente pensa, porque entender o tronco é entender qual que é a tua base principal. Se você tem medo, então você tem que entender que o medo pode te impedir de crescer. Então, se te impede de crescer, você tem que entender que você tem que ter a confiança do tipo 9, né? Se for um 6. E você tem que entender que quando você entra em estresse, você vai pegar as piores defeitos do tipo 3. Isso é você se dominar, entender como você age na sua vida, né? E continuar a fazer a parte do crescimento e evolução. É bastante coisa, né? São bastante coisas voltadas ao Enneagrama. A gente fica meio preocupado porque para não fazer a junção, porque falar sobre cada perfil, a história de cada perfil, trazer para vocês clarificar isso em pouco tempo, é um desafio, mas o foco maior é vocês entender que existe uma ferramenta de gestão de emoções que é usada por principais empresas no mundo hoje, e eles estudam isso. Como é que cada perfil trabalha em cada posto de trabalho? Existe um teórico, existe um emocional, existe um ativo, onde eu posso posicionar eles da melhor forma possível. Gente,
Espero que ficou claro, né? Eu acho que eu vou abrir para perguntas, e para que fique mais fácil, até para eu poder entender se eu conseguir passar para vocês essa ferramenta e como ela pode ajudar e contribuir nos postos de trabalho, né? Eu acho que é bem legal isso. E vamos para cima, pode perguntar aí. Bom dia a todos, tudo bem?